a mensagem da cruz é loucura para os homens, poder de Deus para os que creem. Às vezes sinto que me amou mais do que seu próprio filho, pois o deste em meu lugar, mesmo sabendo que muitos não creriam, muitos zombariam da mensagem da cruz, que eu muitas vezes me esqueceria daquele dia me encontrou. Mas mesmo assim o Senhor se agarrou naquela cruz. Imensurável amor, indescritível Senhor, me perdoe por não compreender a beleza do teu infinito amor. Às vezes sinto que me amou mais do que seu próprio filho, pois o deste em meu lugar, mesmo sabendo não creriam, muitos zombariam da mensagem da cruz, e eu muitas vezes me esqueceria daquele dia quando me encontrou. Mas mesmo assim, o Senhor se agarrou naquela cruz. Imensurável amor, indescritível Senhor, perdoe por não compreender a beleza do teu infinito amor. Imensurável amor, indescritível Senhor, deseja compreender a beleza do teu infinito amor. O que viu em mim pra me amar tanto assim, deu-me tudo e o melhor, deu-me Jesus. E que abriu o mar, morreu calado em meu lugar,
os céus podem te conter como habitas em mim. O que viu em mim pra me amar tanto assim, deu-me tudo e o melhor, deu-me Jesus, Rei que abriu o mar, morreu calado em meu lugar. Se nem os céus podem te conter. Obrigado pelo teu amor, pelo teu amor. Provaste lá na cruz. Obrigado pelo teu amor, pelo teu amor. Que provaste lá na cruz. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? O clima mudou desde ontem e está bem frio, então se cuidem, se agasalhem bem e cuidado para não pegar uma gripe, tá bom? Hoje eu queria continuar com a série Nome sobre todo nome, em que nós vamos conhecer Jesus através do nome dele, né? Nós temos o Jesus, que nós vimos semana passada, hoje nós veremos Cristo, tem o Emmanuel, Príncipe da Paz, e são vários nomes que, de acordo com o nome, o que é que a Bíblia, como nós vamos começar a conhecer melhor Jesus através desses nomes. E semana passada começamos com o nome de Jesus, porque é muito importante qual o nosso olhar em relação a Jesus. Porque tem gente que conheceu Jesus como um Jesus médico, pessoas que estavam com alguma doença e foi curado por Jesus. E aí entregaram a vida para Jesus. Tem pessoas que passam por dificuldade financeira e acham que Jesus é um gestor financeiro, é um consultor de empreendedorismo. Então, em dificuldade financeira, em dificuldade de negócio, pessoas que procuram por Jesus, para Jesus realmente estar dando dicas de como sair daquela dificuldade. Tem gente que acha que Jesus é um psicólogo, né? Jesus conseguiu trazer uma harmonia a uma família. O importante é que o ponto de partida pode ser essa, mas nós não podemos manter essa imagem de Jesus a vida inteira. Com certeza, aquilo que te marcou, ela vai ficar. Mas o desafio que eu trago com vocês com o nome de Jesus, esse nome de Jesus, semana passada que nós vimos, ele é Salvador. Por isso que quando ele vai curar aquele paralítico que desce, eles abrem o teto da casa e aquela pessoa desce, né? Jesus fala para os amigos, eu vi a fé de vocês, e o que Jesus faz? Ele cura? Não. Jesus diz que o seu pecado está perdoado. Então, o ministério de Jesus é salvar o seu povo do teu pecado. Esse é o ministério de Jesus. O nome de Jesus significa isso. Por isso eu queria desafiar realmente vocês, né? Jesus foi muita coisa em nossas vidas, mas nós não podemos esquecer que Jesus é o nosso Salvador. O nome próprio diz qual foi o chamado de Jesus. E Jesus se importava mais em resolver o nosso pecado do que resolver as nossas circunstâncias. Porque geralmente uma vida de bênção para as outras pessoas começa com a questão do pecado resolvido. E hoje eu queria compartilhar com vocês o nome Cristo. Cristo. E para isso, João 1,41. André foi procurar seu irmão Simão e lhes disse: encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Messias aqui, pessoal, é um substantivo em hebraico. Traduzido para o grego é Cristo. Então Messias e Cristo significam a mesma coisa. E esse André, no início, quando Jesus começa o ministério dele,
Esse André chega, Jesus vem, encontra ele, o André fica super empolgado e vai falar para o seu irmão, o Simão, que depois se torna Pedro, fala assim: Simão, eu vi o Messias, eu vi o Cristo. E o que significa Messias e Cristo? Significa ungido, aquele que foi ungido. E pessoal, por que o André está tão empolgado de falar que achou o Messias, o Cristo? Porque as pessoas naquela época, o povo judeu, todos esperavam pelo Messias. O povo judeu, durante 70 anos, ficaram cativeiros da Babilônia, e depois de 70 anos eles voltam ainda para a região deles, e mesmo assim eles não encontram paz. Vários povos começam a querer aquele território onde os judeus estavam. É claro que naquele momento intertestamentário, o 300 anos de silêncio, nós temos os macabeus que realmente curtiram de uma época sem guerra. Mas aquilo foi um instante na história de Israel. Tirando aquele instante, o povo de Israel sempre sofreu. E hoje, quando nós vemos essa época de Jesus, Israel ela é uma colônia de Roma. Por isso que todos esperavam pelo Messias. Esse Messias que vem da semente de Davi, que seria o grande rei, guerreiro, político, que ia libertar o povo judeu. Então esse é o foco daquelas pessoas que estavam lá. E quando André fala assim: Pedro, encontrei o Messias, é nesse sentido que ele está falando primeiro. Que esse Messias que vai nos libertar, né, dos romanos, ele falou que viu esse Messias. Bom, só que Jesus, o foco dele não era esse. Vocês sabem muito bem. Jesus estava falando do reino de Deus. E o que significa ser esse negócio chamado Cristo ungido? Porque no Antigo Testamento as pessoas, eles ungiam de fato as pessoas. Eles pegavam óleo e colocavam sobre a cabeça. E quem eram as pessoas que eram ungidas? No Antigo Testamento nós podemos ver que eram os profetas, os sacerdotes e os reis eram ungidos com óleo. Como profeta, nós podemos colocar o exemplo de Elias, profeta Elias. Sacerdote, nós podemos colocar o exemplo de Arão. E como rei, o rei Davi. Mas só que Jesus é muito diferente dessas pessoas do Antigo Testamento. E eu queria colocar duas coisas aqui de diferente. Primeiro, que Jesus era perfeito. Porque o Arão, primeiro aqui como sacerdote, o Arão, ele foi o primeiro sacerdote. Ele foi o primeiro sacerdote, e nós conhecemos no Antigo Testamento vara de Arão que ficava, né, na Arca da Aliança. Arão foi o primeiro sacerdote. Só que o que aconteceu? Assim que ele se distanciou, não é que se distanciou, quando Moisés se distancia e o povo começa a pressionar, ele foi o autor de ter feito o bezerro de ouro. Nós temos Elias como profeta. Elias que fez cair do céu o fogo. Quando a Jezabel dava uma pressionada, ele fugia. E ele passou por uma depressão espiritual muito grande, o Elias. E o Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, o rei que Deus colocou e falou que era o segundo coração do Senhor, esse mesmo Davi, ele adultera, ele tem um caso com a Batseba. E por causa desse caso, o reino dele, o reino de Israel, se abala muito com essas coisas. Então, comparando com Jesus Cristo, nem se fala, né? Por isso que aqui ele fala assim, ele viu o Messias, o Cristo. O artigo "o" diz que ele é único, ele é diferente. Não é mais um profeta, não é mais um sacerdote, não é mais um rei. É o Messias. Ele vem para nos salvar. Por isso que nesse sentido, primeiro, Jesus ele é perfeito. Ele é perfeito. E uma segunda coisa que eu queria aqui comparando contigo, é que no Antigo Testamento, ou a pessoa tinha que ser sacerdote, ou tinha que ser profeta, ou tinha que ser rei. Não existia várias funções numa pessoa. Mas Jesus, ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é ungido, mas ele é ungido nos três sentidos. Bom, primeiro, como profeta. Profeta, no Antigo Testamento, a tradução, uma boa tradução é porta-voz. Por isso que os profetas diziam, assim diz o Senhor, e falava, assim diz o Senhor. Mas o que acontece com Jesus?
Jesus não precisa mais falar assim, diz o Senhor. Ele próprio é Deus. Ele diz, em verdade vos digo. E Jesus falando, acalma a tempestade, ressuscita o Lázaro, transforma a água em vinho, multiplica os pães, ele ordena com a palavra. Ele é próprio Deus, ele é o próprio Deus, ele é o profeta, ele é o próprio Deus falando. Ele não precisa ser o porta-voz de Deus, ele é o próprio Deus falando. E Jesus como rei, ele é Senhor. Mas antes assim, falando do porta-voz, o que isso significa na prática em nossas vidas, né? Porque aqui eu falo disso, mas tem que ter uma prática em nossa vida. Que tudo aquilo que Jesus fala tem que ser algo que nós colocamos como primordial em nossas vidas. O que Jesus fala é Deus falando. Mas cá entre nós, quando a gente não gosta de algumas coisas que Jesus fala, a gente ignora. Mas pessoal, Jesus, ele é o profeta. Ele é o próprio Deus falando. E tudo aquilo que Jesus falou nos evangelhos, pessoal, é Deus falando com a gente. E aquilo tem que ser a nossa guia durante as nossas vidas. Aquilo tem que ser a nossa prioridade, algo que guia nossas vidas, né? Algo primordial em nossas vidas para viver. Mas muitas vezes, infelizmente, nós queremos seguir a nossa vontade, o nosso pensamento, e esquecemos da palavra de Jesus. E segundo, Jesus é rei. Ele é rei. Porque nós não só aceitamos Jesus como Salvador, mas como Senhor. E o que significa em nossas vidas? Jesus é Senhor em todos os aspectos da sua vida, na família, na sua empresa, na sua faculdade, aonde quer que seja. Se Jesus é ungido e nós confessamos que ele é Cristo ou ungido, nós estamos admitindo que ele é rei também. Mas ele é rei em nossas vidas, em todos os sentidos de nossas vidas. Nosso casamento, no namoro, né? Nos seus estudos, na amizade que você faz com as pessoas, na maneira que você trata os mais fracos. Jesus é rei. Nós estamos sob o domínio de Jesus. Isso é muito importante, pessoal, porque em Efésios 4, 15, 16, assim está escrito. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Por que eu trouxe esse texto aqui para vocês? Porque todos nós temos que receber esse domínio de Jesus. Porque quando Jesus diz aqui que ele é a cabeça, e nós estamos sob o domínio de Jesus, o que significa? Que Jesus, como cabeça, não é alguém passivo. Jesus é ativo. Jesus, ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Ele faz com que cada órgão cumpra a sua função específica e ajuda as demais a crescer. Jesus, como cabeça, não é alguém que está lá e fala assim, agora eu quero ver a igreja funcionar. Uma igreja saudável, nós membros saudáveis, significa o quê? Que Jesus, ele quer que nós cresçamos. Mas como isso é possível? Quando a cabeça, quando Jesus, que é o nosso Senhor, nós estivermos sobre o domínio de Jesus. Ou seja, estar no reinado de Jesus, estar sob o domínio de Jesus, que é muito diferente de a gente impor o nosso reinado, né, gente? A gente impõe muito o meu reino, o meu jeito de ser na igreja. Por isso que a igreja, ela tem dificuldades no crescimento. Mas se Jesus é Cristo, ele é rei, pessoal, nós temos que nos submeter ao domínio de Jesus. Só assim nós vamos crescer. É isso que a Bíblia está falando hoje para nós. E por último, Jesus, ele é sacerdote. Então, sacerdote como? Aquele que liga o Pai e nós. Ele é o intercessor. Por meio do sangue dele, nós temos o quê? Livre acesso ao Pai. E que Jesus diz, eu sou o caminho. Não existe outro caminho. Jesus é o sacerdote. Jesus, ao mesmo tempo que é sacerdote, ele se tornou o sacrifício. Ele se tornou o cordeiro que ali, derramando sangue, permitiu que todos nós pudéssemos ter
acesso a Deus. Então, quando nós olhamos essa parte de sacerdote de Jesus, não tem como nós não confessarmos a graça da cruz, né? Quando nós falamos de Jesus semana passada, ele como Salvador que salva o seu povo do pecado, nós também lembramos da graça da cruz. Mas hoje também o Cristo, e nesse sentido Jesus como sacerdote, nós temos que lembrar da graça da cruz. E só para enfatizar só mais uma vez, isso é muito importante para nós. Porque eu trouxe mais alguns versículos. O que eu li aqui, João 1,41, pessoal, foi no início do ministério dele. Da metade para o final, eu vou ler Mateus 16:16. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simão diz que Jesus é o Cristo. Ele percebe que Jesus é o Cristo, ele está entendendo. E ele é o Filho de Deus vivo. E pessoal, por que Pedro está respondendo assim? Porque as outras pessoas falavam que Jesus era o quê? Ele perguntou para os discípulos: o que as outras pessoas falam de mim? Eles falam assim, que o Senhor é João Batista, que o Senhor vai trazer justiça social. Tem gente que fala que o Senhor é Elias, aquele que vai trazer fogo do céu sobre este mundo, né? O poder. E tem gente que fala que o Senhor é mais um profeta de Deus aí, que vai trazer revolução. E Jesus diz o quê? Pedro, e você? E vocês, discípulos? O que vocês acham que eu sou? Olha que engraçado. Quando é a resposta de outra pessoa, é de ficar tranquilo, não é? Mas quando o professor perguntar para você, então o que Jesus queria falar? Discípulos, eu quero ver se vocês estão indo na onda dos outros. Como é que vocês pensam sobre mim? Nós convivemos durante 3 anos. E explicitamente, até no significado do nome de Jesus, vocês perceberam que a minha missão aqui é salvar o povo do seu pecado. E agora vocês dizem que eu sou o quê? Eu quero saber o que vocês pensam sobre mim. E essa pergunta, pessoal, é uma pergunta que nós temos que fazer para nós. Nós estamos indo na onda de outras pessoas? Ah, Jesus é aquilo, Jesus é aquilo, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Ou Jesus é o que o Simão falou aqui, o Senhor é o Cristo, aquele que vem salvar o nosso pecado. Então, pessoal, essa pergunta tem que ficar para nós essa noite. Quem é Jesus? É um guru na sua vida? Jesus é aquele que resolve seus problemas nos momentos mais difíceis? E Jesus, que é o Salvador da humanidade, que é a missão dele, que o próprio nome diz qual é o chamado dele. Como é que nós vamos responder a essa pergunta de Jesus? E, com certeza, Pedro não fala isso de boca para fora, né? Porque até Jesus se assusta e fala assim, nossa, Pedro! E fala assim, isso que você falou não vem de você. Deus deu isso para você, essa confissão, né? Então, pessoal, é muito importante qual a nossa resposta diante do Senhor. E se nós não estivermos andando com o Senhor, nós não vamos conseguir fazer essa confissão. Se Deus é alguém distante da sua vida, se você não conhece Deus, não conhece nem a palavra dele, dificilmente você vai ter essa confissão que o Pedro teve. Então, pessoal, intimidade com Deus é importante. E espero que no momento que Jesus perguntar para nós, o que dizem, mas o que vocês dizem acerca de mim, que nós possamos dizer que ele é Cristo, profeta, sacerdote e rei. E Mateus 16:16, Pedro faz essa confissão. 16:21, um pouco mais depois, Jesus diz assim: daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no 3º dia ressuscitaria. A partir do Mateus 16:21, Jesus começou a falar claramente o seu chamado. E a partir daqui, a Bíblia trata Jesus como Jesus Cristo, né? Então, aqui vocês veem que, no metade da história de Jesus, Cristo está relacionado ao quê? A salvação do seu povo, a graça da cruz. E por final, quando Jesus ressuscita, e ele está no caminho de Emaús, Lucas 24:26 está escrito assim:
Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Ou seja, era necessário que o Cristo sofresse todas essas coisas. Aqui também fala o quê? Sangue da cruz. No início, João 1,41, quando Cristo aparece, ele é ungido, que vai salvar como sacerdote. E no meio, no Mateus 16,16, Cristo está relacionado com o sangue da cruz também. E depois da ressurreição, no caminho de Emaús, Cristo está relacionado com o sangue da cruz. É aquele que veio salvar o seu povo do seu pecado. Então, pessoal, quando nós falarmos Jesus, como eu compartilhei semana passada, lembra da cruz de Cristo. Em vez de você lembrar num médico, num psicólogo ou num consultor de negócios, quando você falar Jesus, o Salvador, que significa aquele que vem salvar o seu povo do seu pecado, lembra da cruz. Essa é a maturidade cristã que nós temos que chegar. Aquela primeira experiência do encontro de Jesus, pessoal, cada um tem o seu. Nós não podemos ficar parados ali. Jesus é o nosso Salvador. Esse tem que ser a nossa missão. E quando falar de Cristo hoje também, eu queria que vocês lembrassem que esse Cristo também veio salvar o seu povo do seu pecado. Esse Cristo significa também que Jesus tem que ser rei de nossas vidas. E esse Cristo significa que ele é profeta, que o que ele diz tem que ser primordial em nossas vidas. Então, pessoal, quando nós dizemos Jesus Cristo, né? Cristo não é sobrenome, tá, pessoal? É mais um nome que define o chamado de Jesus. Então, quando nós chamamos de Jesus Cristo, que nós possamos pensar na cruz, no sangue derramado de Jesus, ok? E que nós possamos ter um olhar correto de nossas vidas em relação a Jesus, ok? É muito importante, tá, pessoal? Esse olhar é muito importante em relação a Jesus. Dependendo de como você olha Jesus, isso definirá a sua vida cristã. Por isso que essa série, Nome sobre Todo Nome, é muito importante para mim e para vocês. Então, todo sábado, nós estaremos compartilhando essa parte, tá bom? E que nós possamos ter uma visão correta de quem é Jesus, tá bom? O que a palavra diz sobre isso. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Pai, que Jesus Cristo, Senhor, seja o nosso Rei, seja o nosso único caminho para o Pai, que Ele seja o profeta, no sentido de que a palavra dele seja a última palavra, que seja a palavra que dê ponto final não, mas ponto em todos os nossos questionamentos, Senhor Deus. E, Senhor, que nós possamos sempre lembrar, quando falarmos de Jesus Cristo, não de um guru, não de um cara que foi revolucionário na história, não de um cara que mudou com o mundo ocidental. Não, Pai. Quando nós pensamos em Jesus Cristo, que nós possamos olhar que é o Filho de Deus, o Deus próprio que vem aqui salvar o nosso pecado, salvar-nos do pecado, perdoar os nossos pecados e trazer vida a cada um de nós, Senhor. Que esse seja a nossa confissão. E no momento em que as pessoas perguntarem, Jesus perguntar também, quem você acha que eu sou? Que nós possamos falar com total certeza que Jesus é Cristo, Senhor Deus. Que essa seja a nossa confissão. Cuida dos nossos jovens, cuida dos nossos negócios, cuida dos nossos pais também, Senhor Deus. Esteja com a nossa vida psíquica, mental também, Pai, nessa corona. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Que seja um momento, Senhor, de nós pensarmos mais sobre a vida e sobre o Senhor próprio também, Pai. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Pessoal, tenho alguns avisos. Amanhã o pastor vai falar, né? Mas como o nosso culto é um dia anterior, eu já queria dar uma pitada. Amanhã vocês, no culto de gerações, o pastor vai dar os avisos um pouco mais detalhados, tá? Semana que vem é aniversário da igreja e nós vamos fazer a ceia. E a igreja está distribuindo um copinho com pãozinho, né? Então, você pode pegar isso na igreja durante a semana. Amanhã o pastor vai mostrar o que é esse copinho, né? É um copinho com, acho que suco de uva, sei lá o que tem lá dentro. É uva, alguma coisa de uva e um pedaço de pão, né? Então,
durante a semana, se você puder ir, pegar e levar para sua casa no culto da semana que vem, de gerações, domingo que vem, nós podemos participar, todo mundo em conjunto, dessa ceia virtual, ia ser muito legal, tá bom? Avisos mais assim detalhados, vocês assistam amanhã o culto de gerações e o pastor vai passar detalhes melhores, tá bom? Para aqueles que querem ofertar também, amanhã mesmo, no Gerações também, vocês vão ver que no boletim que tem na internet, vocês vão saber a conta da igreja para vocês também ofertarem também, tá bom, pessoal? Então, tenham uma ótima noite, se cuidem do frio e nos vemos amanhã no culto, beleza? Boa noite, tchau, tchau.